Olá, alunos, vamos para a nossa aula de ciências. Peguem o livro, página 78. Então, vamos começar aqui a nossa aula. Construindo conhecimentos. As plantas estão presentes em diversas situações da nossa vida, exercendo diferentes funções. Confira a seguir algumas relações importantes que nós estabelecemos com as plantas para viver. Bom, a nossa relação importante que nós temos com as plantas é a alimentação. Como você aprendeu nas últimas unidades, as plantas produzem seu próprio alimento, como eu disse, através da fotossíntese, enquanto os animais precisam se alimentar dela ou de outros animais, que é o nosso caso. Nós, seres humanos, nós alimentamos de uma grande variedade de plantas. Utilizamos algumas partes de cada uma delas. Então, quando a gente vai se alimentar das plantas, a gente pode estar usando a raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes. Vocês já até aprenderam um pouquinho sobre essas partes das plantas. E nessas partes, qual que é a parte que a gente usa para se alimentar. Então, olha que delícia aqui, né? Como é saudável esse tipo de alimentação, que a gente tem que usar bastante as plantas para a nossa alimentação. Bom, vegetais comercializados em mercados e feiras, né? Se a gente chega numa feira, a gente vê essa variedade linda de vegetais. Agora, vamos para a página 79. Aí nós vamos lá na tabela a seguir, você pode ver alguns exemplos de partes das plantas que nos servem de alimento. A gente nem imaginava isso, né? Antes de estar estudando que as partes das plantas, nós começamos quais são as partes das plantas e depois vocês já viram um pouquinho quais partes das plantas que a gente se alimenta. Aqui nós temos essa tabela e a gente vai pensar aqui. Então, partes das plantas. A raiz, olha bem, aqui nós temos os alimentos, ó, aqui a parte das plantas, raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Aqui nós temos os alimentos. Então, quando eu estou comendo a beterraba, a cenoura e a mandioca, eu estou comendo a parte da raiz da planta. Lembra que vocês fizeram até a experiência aqui da cenoura, né? Que a cenoura, ela é uma raiz, certo? Aí nós temos aqui o caule. Aipo, olha o caule. Aspargo, cana-de-açúcar. Então, quando eu estou me alimentando desses alimentos aqui, a parte que eu estou consumindo da planta é o caule. Folhas, olha que delícia. Alface, espinafre e rúcula são as folhas das plantas. Flor, alcachofra, brócolis, couve-flor, nós estamos comendo a parte que a gente dá o nome de flor da planta. Fruto, nós temos aqui o abacate, a laranja e o melão. E nós temos as sementes aqui, quando a gente se alimenta do amendoim, da ervilha e do feijão, certo? Aí nós temos um pouquinho mais, na página 80. Você sabia? A batata comum, também chamada de batata inglesa, a cebola e o alho são tipos diferentes de caules. E muitas vezes são confundidos com raízes por crescerem embaixo do solo.
As batatas comuns são um tipo de caule subterrâneo, ou seja, que desenvolve embaixo do solo. Elas se diferenciam das raízes por apresentarem botões vegetativos ou gemas, que são estruturas que se desenvolvem a partir do caule. Olha que interessante. Veja as figuras a seguir. Batata comum ou batata inglesa aqui, que todo mundo achava que a gente estava se alimentando de uma raiz e, na verdade, são caules, né? São tipos de caules subterrâneos. Já a cebola e o alho são chamados de bulbo, pois são formados pelo caule e pelas folhas modificadas. Isto é, folhas que são diferentes das que existem nas plantas. Olha que interessante, gente. Muito legal, né? Cebola e alho com bulbo, raiz e folhas. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a nossa próxima aula de ciências.